Olá, meus amados irmãos, Pastor Heraldo Ávila por aqui. Estamos aqui mais uma vez para falar da importância do jejum nos dias finais da igreja. Estamos aqui nesta hora para juntos compreendermos. O tema do que eu vou dizer hoje é o que Jesus acha sobre o jejum. O que é o jejum na visão de Jesus? Isso faz total diferença. Quando você entende o que o nosso mestre, o que Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio à terra e venceu. Jesus venceu todas as batalhas que ele enfrentou. Jesus é uma autoridade máxima no que se diz respeito à vitória, ao jejum, em todos os aspectos. Então, vamos analisar o que Jesus acha do jejum. Vamos começar lendo um texto na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo de número 9, versículo 14 e 15, que escrito está assim: Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Vamos fazer uma oração. Vamos começar orando, pedindo ao Espírito Santo que nos oriente. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos orienta agora a saber sobre o que o nosso Mestre Jesus fala sobre o jejum. O que tem na mente de Jesus sobre o jejum? A sua importância. Então abre nossas mentes, meu amigo Espírito Santo. Abre a mente do meu amado irmão, da minha amada irmã, e faça com que nós possamos entender isso e possamos começar a praticar isso o mais rápido possível e viver uma vida maravilhosa, de vitória, de poder, de autoridade, a vida do reino de Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiramente temos que entender, como eu falei no último estudo, que o jejum é tão importante porque ele mantém a nossa vida espiritual. O jejum trabalha no nosso espírito. Mas vamos entender aqui uma coisa primeiro. O jejum, o que é o jejum? Vamos pensar no que é o jejum no modo geral. Vamos compreender o jejum. O jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito definido. Ou seja, o jejum é uma separação, abstinência. Você deixa de comer alimentos por um certo período com um propósito específico. Você está fazendo esse jejum, se achando de comer para que você alcance aquele objetivo, para aquele propósito. Então, tem sido praticado o jejum pela humanidade, sabe, irmãos? Em praticamente todas as épocas, nações, culturas e religiões, o jejum tem sido praticado em volta de todo mundo, em todas as épocas, em todos os tempos e em todas as etnias. E é muito importante aqui ressaltar o quê? É muito importante ressaltar aqui o quê? Ressaltar que não é só nós, os evangélicos, cristãos, que jejuamos. Qualquer tipo de religião pode jejuar, porque o jejum não funciona só para nós. O jejum funciona mesmo que ao contrário, o jejum ativa a vida no espírito, tá? Outras religiões têm jejuado forte. O satanismo tem jejuado forte. Para quê? Para tentar destruir os cristãos, tentar destruir os pastores, os ministros. Por isso nós, os pastores, ministros de Deus, precisamos muito da oração de todos vocês. Orar porque o inferno tem se levantado para que venha nos destruir, para que vocês não venham aprender conosco. Quantos escândalos nós temos vivido sobre isso, né? Porque o inferno, as trevas têm jejuado, as pessoas que trabalham para Satanás têm jejuado. Então não funciona, é bom entender aqui que o jejum não funciona só para nós. O jejum funciona em tudo que diz respeito ao espírito, seja o espírito do bem ou seja o espírito do mal. Só que a força que está sobre nós é maior. Então pode ser com finalidade espiritual também ou não. O jejum pode ser também medicinal, visto que o jejum traz tremendos benefícios físicos, como a desintoxicação, que produz no corpo. Mas o nosso enfoque aqui é o jejum bíblico, é o jejum bíblico e espiritual, sabe? Muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz sobre o jejum, e é por isso que a gente está aqui. Ou receber um ensino distorcido, ou não receber um ensinamento, sabe, correto, ou não receber ensinamento nenhum sobre o jejum, e por isso nós estamos vendo aí tantas coisas. Sabe, eu creio que a igreja de hoje vive dividida entre os extremos, aqueles que não dão valor algum ao jejum e aqueles que se excedem às suas
ênfase sobre o jejum. Sim, a esse extremo. Também penso que Deus queria despertar-nos para a compreensão e prática deste princípio, que sem dúvida é uma arma poderosa para a vida dos cristãos. Sabe, não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou que tipo de jejum praticar. Não há bases, regras, não há regras básicas para isso. Isto é algo pessoal, mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica, traz consigo alguns princípios que nós precisamos entender e precisamos seguir também, sabe, irmãos? O que a Bíblia fala, rapidamente aqui, antes de a gente entrar no foco do que Jesus pensa, no Velho Testamento, tá? O que a Bíblia fala sobre o jejum? Que a Bíblia ordena o jejum? Não. A Bíblia não tem uma ordem específica, vocês têm que jejuar. Não, a Bíblia não tem isso. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído. Que dia era esse? Era o dia da expiação. Está lá em Levítico 23, 27. Depois você pode conferir. Que também ficou conhecido como o dia do jejum, em Jeremias 36, versículo 6. Também ao que Paulo se referiu como jejum em Atos 27, versículo 9. Não há no Novo Testamento nenhuma regra, nenhuma ordem específica de que devemos jejuar. Fala apenas de pessoas que jejuaram e da forma que fizeram, mas infere que nós também jejuaríamos e nos instrui na maneira correta de fazê-lo. Sabe, muitos ensinadores falharam de maneira grave ao dizer que por não haver nenhuma ordem específica para o jejum, então não devemos jejuar. Isso é um erro. Existe a ordem, mas existe a prática, existe o ensinamento. Será que Deus precisa chegar e dizer assim, vocês são obrigados a fazer? Não. Mas quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar o que o mestre esperava de nós e ele esperava que jejuássemos, não é verdade? Ele disse, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o seu rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, aí explica, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 16, 18. Embora Jesus não esteja aqui, meus amados, mandando a gente jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós essa prática. Ele nos instruiu até na motivação correta do que deve ser feito o jejum, né? Para não se mostrar, não dizer para ninguém, olha, fulano é espiritual, está jejuando. Não, ele nos ensinou. E quando disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, nos mostrou que tal prática produz resultado, não é verdade? Mas agora vamos voltar aqui para o nosso foco principal. Você veja que havia uma prática dos discípulos de João jejuarem algumas vezes por semana. Existe uma prática de 2 vezes, se não me falha a memória, os fariseus, eles jejuavam também. Foi como aqui disse os discípulos de João. Disse, os fariseus muitas vezes jejuam, nós jejuamos, mas seus discípulos por que não jejuam? Vocês observam que as pessoas estavam vendo que os discípulos não jejuavam. Como assim? Vigiaram. Vão ver, todo dia estava lá comendo, todo dia comendo. E isso mostrou que eles não viviam em jejum, não tinham jejuado nenhum dia sequer. E surgiu a pergunta, por que eles não jejuam? E lançaram essa pergunta a Jesus. Disse, os fariseus jejuam algumas vezes, por que os teus discípulos não jejuam? Então Jesus explica para eles o seguinte, olha, como pode alguém ser convidado para uma festa, né, de casamento e ficar sem comer? Não tem como. Você é convidado para ir para um casamento, você não vai ficar sem comer. Você vai querer se alimentar porque a comida é boa. Jesus está tentando dizer para eles aqui o seguinte, o tempo, frise bem isso, o tempo deles jejuarem ainda não chegou, ou seja, eles ainda não assumiram a responsabilidade ainda é minha. Enquanto eu não for para a cruz e vencer o pecado, o mundo, as hostes das trevas, dar a vitória para vocês, eles não vão jejuar. Então a responsabilidade aqui, Jesus está dizendo, é minha. Eu fiz por eles, eu farei por eles, eu vou morrer por eles. Por isso, Jesus está dizendo, é minha responsabilidade. Eles não vão jejuar. Então, fique bem claro aqui que Jesus estava dizendo que eles não jejuaram ou não estavam jejuando porque estavam na companhia de Jesus. E Jesus jejuava, é Jesus que estava de frente de tudo, é Jesus que expulsava os demônios, era Jesus que fazia tudo, mas Jesus então dá uma ênfase dizendo, olha, mas o noivo vai ser tirado. Então, eles sentiram necessidade de jejuar. Então, eles vão sentir necessidade de me imitar. Era isso que Jesus estava dizendo.
eles vão me imitar. E isso aconteceu, meus irmãos. Os discípulos então começaram a se consagrar para o ministério da palavra e o ministério da oração. Não existe jejum sem oração, oração sem jejum. Uma coisa puxa a outra. Se a gente vê, os discípulos estão sempre buscando. Eu não acredito que Filipe esteja em Samaria anunciando em Atos capítulo 8. Filipe chega lá, Filipe começa a anunciar Cristo, os demônios começam a cair desesperados, os demônios começam a manifestar nas pessoas, gritando, paralíticos sendo curados, cegos enxergando, ou seja, uma grande manifestação do poder do Espírito. Não tinha como se Filipe não tivesse jejuando, não tinha como acontecer aquilo ali se Filipe estivesse na carne. Eu tiro por mim, se você não ouviu o áudio passado, o ensino passado sobre o jejum, a minha primeira parte introdutória, eu citei sobre mim. Eu citei que quando eu fiz o meu primeiro jejum mais consistente, com mais horas, com mais afinco, a pedido do Senhor, quando eu cheguei na igreja, que eu peguei o microfone e comecei a orar, mas caiu muitos demônios caíram, manifestaram-se, e foi 30, 40 pessoas ou mais, eu não me lembro bem. Foi como se uma avalanche passasse naquele auditório e aquelas pessoas endemoniadas, os demônios não estavam esperando aquela. Ou seja, eu sei por experiência própria, assim dizendo, não tinha como o poder de Deus se manifestar na vida de Filipe, ali em Atos 8, em Samaria, curando enfermos, demônios saíam gritando de quem tinha, se Filipe não tivesse uma consagração forte. A Bíblia não deu de contar tudo, não dá para contar a vida de consagração que os discípulos viveram, mas não dá pra gente ficar achando menos. Eu tenho experiência disso. Quando você jejua mais, quando você busca mais, o seu espírito está tão cheio de Deus, tão apto, tão desligado desse mundo, que quando você clama, o céu te responde. Eu tenho vivido isso. Quem conhece o nosso ministério sabe. Nós temos vivido uma vida de milagres, de maravilhas, e o jejum tem sido uma ferramenta maravilhosa. Foi o que Jesus disse aqui. Quando Jesus disse que quando o noivo seria tirado, então eles jejuariam, era isso que Jesus estava dizendo. Eles vão, quando eu for embora, quando eu for para o céu, eles vão sentir necessidade de jejuar. Eles vão me imitar. E não deu outra. Os discípulos estavam em jejum. Você vê que os discípulos, lá em Atos 3, Pedro e João vai à hora da oração, né? Às 9 da manhã, eles estão ali em consagração. Eles estão ali em jejum, pode ter certeza disso. E o que acontece? O paralítico de nascença chega ali e ele diz: eu não tenho prata ou ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o paralítico andou. O que é isso? É a manifestação do poder de Deus. Você nunca vai experimentar o poder de Deus na íntegra se você não estiver no Espírito. Se você na carne, você não consegue orar, você na carne, você perde a vontade de ir para a igreja, você perde a vontade de cantar no coral, você perde a vontade de participar do grupo dos obreiros, você perde a vontade de ir nas consagrações, mas quando você está no Espírito, você quer orar como os discípulos, 3 da tarde estão orando, 9 da manhã estão orando, é milagres acontecendo, porque demônios manifestando, porque o poder de Deus está agindo neles. Então Jesus aqui nos mostrou a importância do jejum. Então Jesus mostrou aqui que o jejum é o quê? Jejum é necessário. Jesus mostrou, então para Jesus o jejum é necessário. Para Jesus o jejum é importante. Meu amado irmão, eu quero terminar este pequeno estudo, essa segunda parte, te incentivando. Tira um tempo de jejum, tira um tempo de oração. Se você puder conciliar o jejum, a oração e a palavra, maravilha. Mas se não puder conciliar o jejum e a oração e a palavra, você pode trabalhar em jejum. Lê um versículo, leve ele na mente. Ou então, se você puder ter acesso ao celular, de vez em quando, leia ele no celular em voz baixa. Alimente o teu espírito. Você vai escrever aqui no comentário: Pastor Heraldo, eu fiz o jejum pela minha vida espiritual, para me aproximar de Deus, e eu estou sentindo força, estou sentindo fé, eu estou como um gigante na fé, estou com vontade de orar, com vontade de ganhar almas para Jesus. Você vai contar esse testemunho. Eu acabei de sair agora de muitas horas de jejum. Eu estou vindo de muitas horas de jejum. Eu estou fazendo esses áudios em jejum para abençoar a sua vida. Eu quebro na sua vida tudo que estava te atrapalhando, e a partir de hoje eu determino que você vai conseguir jejuar. Você vai conseguir levantar a tua cabeça, você vai conseguir ter as vitórias de Deus e está pronto para esses dias finais. Está pronto para subir com Jesus. O jejum para Jesus era algo necessário, era algo importante. Fiquem com essa palavra e que o Espírito Santo te abençoe, que você possa botar em prática. Lembre-se,
Jesus está dizendo, o jejum é necessário. Ele disse para os discípulos de João, vai chegar o dia eles vão jejuar. Por quê? É necessário. Então, que o Espírito Santo te abençoe, te ilumine, cure você. O jejum vai trazer cura para o seu corpo físico, vai trazer cura para a sua alma. A gente vai falando sobre isso aqui. Se você me acompanhar aqui, se você não perder você vai contar muitos testemunhos. Porque só de ouvir esse áudio, muitas pessoas vão ser curadas, muitas pessoas vão ser libertas, muitas pessoas vão ouvir esse áudio e talvez pode até não ter coragem de escrever ali, ou talvez sim, vai manifestar os demônios e vão ter que sair só de escutar a minha voz, a voz do Espírito Santo que está aqui através da minha, pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder da oração do jejum, para ajudar as pessoas aflitas. Então eu vou orar e vou terminar essa parte e a gente se encontra no terceiro áudio. Querido Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque Jesus disse que o jejum é necessário. Abençoa agora o meu amado irmão, minha amada irmã. Tudo que eu falei aqui, Pai, é verdades que eu tenho vivido no meu dia a dia. Não é hipocrisia, não é falácia, não, é vida. Então eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas agora. Cubra elas com teu sangue, cura o corpo doente, cura a alma doente, liberta agora os que estão oprimidos em nome de Jesus. Abençoa esse casamento, abençoa essa família, meu Pai, que elas sintam força para te buscar. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Meus amados, que Deus abençoe todos vocês ricamente e eu espero vocês no terceiro áudio. Eu vou estar dando continuidade da importância do jejum nos dias que estamos vivendo. Um forte abraço e até lá. Compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude. Ajude a gente a chegar ao coração de tantas pessoas. Indique esse áudio, mande para alguém. Olha, ouça. Você vai ver que as pessoas vão te agradecer, porque eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu recebi a ordem do próprio Espírito Santo para fazer essa série de áudios. Em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém e graças a Deus.